E aí, pessoal, tudo bem? Bom, já que estamos avançando nos sujeitos de direito dentro do cenário de direitos autorais das obras musicais, falamos agora sobre autoria, já vínhamos falando em outras aulas sobre o autor, sobre direitos conexos, todos são personagens dos direitos autorais das obras musicais. Mas agora nessa aula, quero que você entenda um pouco sobre titularidade, pessoal. O que seria titularidade? A titularidade, nós podemos dizer, em primeiro momento, que ela se divide em duas. A titularidade originária da obra musical e a titularidade derivada. A titularidade originária, ela nasce com a criação intelectual e independe de fixação, da gravação, da formalização através do registro nos órgãos competentes ou qualquer outro procedimento. A titularidade originária, pessoal, ela nada mais é do que aquela condição de obra intelectual criada com originalidade. Essa titularidade original, ela é do autor que conseguiu dispor uma obra intelectual originária. E ela independe de qualquer fixação, depende de gravar, depende de registro, depende de nada. Desde que ela seja original, é a grande satisfação de direito do autor. E titularidade originária. Nenhum desses procedimentos possui caráter constitutivo de direito de autor. Serve somente como meio de prova. Então, pessoal, nenhum desses procedimentos ao qual eu disse possui caráter constitutivo de direito de autor. Eles servem somente como meio de prova. A questão da fixação, dos registros nos órgãos competentes, a titularidade originária, ela não vai depender disso. A titularidade originária, ela não depende que você vá lá e registre sua obra. A titularidade originária, ela não depende que você grave isso. A titularidade originária, ela independe de tudo isso, ela está acima de tudo isso. A utilização da obra musical deverá ser protegida mesmo que a obra ainda não tenha sido objeto de gravação. O registro legal apenas pressupõe a autoria, admitindo prova em contrário. Pessoal, esse tema é muito importante e eu preciso muito que você preste atenção nesse momento do curso. Você é um compositor de uma música com letra, um compositor de uma música sem letra, um arranjador que se tornou um compositor de uma obra. O fato de você fazer os registros lá onde nós sinalizamos, na Biblioteca Nacional, criou a partitura, enviou para lá, pagou a taxa, com tudo isso, quer dizer que você tem a sua obra devidamente registrada e você está seguro? Não. Não. Isso não quer dizer que você está seguro. O registro legal de você fazer lá na Biblioteca Nacional, de você gravar, de você fazer todas essas questões para poder garantir ali a sua autoria, ela é apenas um pressuposto da sua autoria. Ela admite prova em contrário. Pode vir outra pessoa, qualquer que seja, e diga e falar, essa obra é minha. E por isso que então se orienta e se sugere que você faça o registro legal, porque isso é o meio de prova, que é sua. Mas é uma prova absoluta? Não é uma prova absoluta. É só um meio de prova. Se você fizer a gravação e colocar no YouTube, é um meio de prova. Se você mandar uma carta para si mesmo sobre aquela partitura que você fez, é um meio de prova. Isso tudo é um meio de prova. Não existe nenhuma segurança garantida que não possa ser questionada. Nada que possa ser admitido prova em contrário. Então, é muito importante que você se assegure com todos os procedimentos. Primeiro, pelo registro legal. Segundo, pela gravação da música, seja numa plataforma digital, a música num dispositivo eletrônico, ou que você coloque a música, inclusive no YouTube, deixa lá privado só para você. Isso tudo é meio de prova, isso tudo não é garantia que alguém não possa questionar a autoria dessa prova. Beleza? Passando agora para a titularidade derivada, vamos entender... Bom, titularidade original a gente entendeu, né? Que se trata de uma questão de propriedade de quem deu nascimento àquilo, para quem produziu aquilo de forma originária. A titularidade derivada, ela nasce em razão da cessão e transferência de direitos autorais. Quando eu falo cessão e transferência, pessoal, eu estou falando de negócio, eu estou falando de contrato.
Eu estou falando de combinado, eu estou falando de acordo, eu estou falando de que nós estamos operando um comércio. Então, eu posso ceder para você a minha autoria, mas você sabe qual autor sou eu. Eu posso transferir os meus direitos autorais para você, mas você sabe qual autor sou eu. Obrigatoriamente, só podem atingir os aspectos financeiros desse direito. O direito patrimonial, nunca o direito moral. Ou da sucessão, morte. Pode ser transferida por vontade dele ou pela morte. Então, a titularidade derivada, eu pego o meu direito autoral e eu transmito para alguém por meio de um contrato. Eu transfiro para essa outra pessoa para que ela possa fazer alguma coisa, eu possa explorar comercialmente aquela obra por intermédio de um contrato. Ah, mas eu vou transferir para alguém e eu vou fazer um contrato aqui verbal. Fica o dito pelo não dito, amigo. Se você quiser sofrer os riscos da informalidade, se tratando de uma propriedade intelectual que é sua, o risco é todo seu. A partir do momento que você está negociando obra, você precisa formalizar na forma mais simples que você possa, mas você precisa formalizar porque se trata de uma operação comercial, se trata de uma operação de negócio, e a partir desse momento você precisa se dirigir a essa pessoa ao qual você está cedendo ou transferindo os seus direitos autorais por intermédio de uma minuta, por intermédio de um contrato. Nesse momento você vai ter que procurar ajuda, você vai ter que consultar de repente um profissional, aí sim você precisa falar com um advogado, você precisa falar com um especialista do tema para que ele possa te auxiliar. Mas até aí é obrigação sua saber disso. Até aqui você não precisa ser um advogado para isso. Até aqui você precisa entender que existe essa cessão, existe a transferência do direito autoral para que se explore o direito patrimonial, para que outra pessoa faça isso. Se você compôs uma música e essa música virou sucesso, amigo, e você tem essa titularidade dela comprovada, originária, que nós acabamos de falar, e alguma outra pessoa que é um artista, por exemplo, renomado, ela quer gravar a tua obra. Isso é difícil acontecer? Isso acontece o tempo inteiro. A partir desse momento que a obra é sua, e uma outra pessoa vai gravar, nós temos aqui uma operação de negócio, amigo. E o que acontece? Isso precisa ser feito por intermédio de um contrato onde você vai ceder ou transferir. Aí vai depender da melhor operação, da melhor proposta de negócio, e aí uma questão particular. Nós também abordamos aqui a hipótese de transferência por morte. Você é titular da obra. Você é titular originário da obra. Você tem filhos. E esses filhos, eles, a partir do momento, eles vão herdar. Eles fazem parte de um direito sucessório. A partir do seu falecimento, você vai deixar uma herança. Existe herança de direitos imateriais, tanto direitos autorais como direitos conexos. Isso é muito comum. Eu já fiz inventário onde a pessoa ao qual faleceu deixou para os sucessores direitos conexos, porque era um maestro que fazia muitos arranjos e participava de muitas gravações de músicas que faziam muito sucesso, e no momento da sua morte, nós entramos com o inventário pedindo para que o juiz informasse por intermédio das associações que fazem o pagamento desses direitos conexos, os direitos sucessórios sobre aquela pessoa. Isso é muito comum, só dei um exemplo aqui para você poder entender. Você não tem que saber disso, que aí você vai contratar um profissional, mas você só tem que saber qual é o seu direito sobre essa operação. Aqui, pessoal, aqui a gente tem um exemplo de titulares originários de direito de autor de obra musical. Número 1, o compositor da música e o autor-compositor da letra. Isso eu já falei em algumas outras aulas, que o compositor é o sujeito mais importante de tudo que existe na música. Sem um compositor não tem aquele show que você vai tocar no final de semana. Sem um compositor não tem aquela gravação que você vai fazer. Sem um compositor não tem trabalho nenhum com a música. Não existe música, não existe show, não existe nada. Tudo emana a partir do compositor. Seja da música, seja da letra. Mas é tudo a partir dele. É a partir dali que gera todo esse trabalho, todo esse fluxo de dinheiro, a partir desse compositor. Então, o compositor, titulares originários de direito autoral musical. Compositor da música, o autor-compositor da letra, o arranjador, quando houver originalidade. Isso é muito interessante. O arranjador, quando houver originalidade. Se não houver originalidade, ele está lá no meio do direito conexo, lá com a turma que ajudou a fixar a obra. Lembra disso? O compositor da variação, obras derivadas. Isso aqui é interessante você saber. O arranjador, ele pode ou não ser considerado na elaboração do arranjo como compositor. Vai depender da originalidade.
A titularidade originária de direito de autor dependerá da atuação criativa do arranjador, no sentido da criação da obra nova, embora derivada da obra musical original. Então, amigo, é o seguinte, a condição de arranjador, ele ter um aspecto de autor, por eles ter escrito uma música sem letra, ele está fazendo um arranjo para aquela obra originária. Para essa obra originária que ele está criando para aquela música ser considerada obra originária, para ser considerada titularidade originária, vai depender da condição original ao qual ele investiu naquele trabalho. O compositor das variações assume a titularidade originária de obra derivada com mais facilidade. O compositor da obra nova imagina e inova uma composição anterior, combinada com os novos desenvolvimentos. O compositor de variação, ele pega ali aquela obra e ele faz uma variação a respeito daquela obra originária. E ele tem uma facilidade maior para se tornar um autor originário daquela obra. Tá certo? Bom, pessoal, a respeito da titularidade, era isso. Nos vemos na próxima aula.